Fala, galera! Começando mais o Corintiano Pod, o podcast da Fiel Torcida. Mano, a resenha não para, velho. Tá bom demais. Fiel, se inscreve, deixa o like, porra, me ajuda aí. E vai Corinthians, que hoje aqui o convidado, puto, o cara já viveu história pra caramba. E eu, de pequeno, assistia muito. Eu lembro dele na TV lá com o celularzinho na mão, dando uns furos. Eu dava umas escondidas com o pessoal e tudo, que o cara aqui é embaçado. Savoia, pô, parceiro, que legal. Obrigado por ter vindo, pô, obrigado pela presença. Corintiano pode. Corintiano pode. Então, cara, é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado os seus podcasts. Obrigado. Bem legal. Obrigado. E tava vendo até o do Kleber, o último aí. Kleber, gente boa. Pô, sou amigo do Jordão, pai dele. Puta, que gente legal. Boa demais, que a gente. Pô, pode... a Fiel criticou que eu trouxe o Kleber por causa daquele episódio com a torcida do Santos e tudo, mas, cara. Pô, o Neto já mandou a torcida do Corinthians ficar quieto quando jogava no Palmeiras e tudo. Acontece. O cara é corintiano, vestiu a nossa camisa com raça e jogava muito. Ele jogava muito. Muita bola. Nossa, tinha um passe fantástico. Não era cruzamento, era ele, passe. Ricardinho Nossa, e Gil, meu Deus do céu. Ele jogou muito. E, puta cara, gente boa, mas os caras ficaram meio bravos, velho. A torcida fica brava. O torcedor é o cara mais sincero que tem, né? Do mundo do futebol. É o cara que é verdadeiro. O resto, você pega jornalista, você pega dirigente, você pega treinador, jogador, cara. Ninguém é tão fiel quanto o torcedor. Essa é a grande verdade. E eu sou daqueles que pensam que o torcedor entende futebol. Porque o torcedor sabe quem está jogando bem, quem não está, entendeu? Ele pode não ter a dinâmica que a gente tem para falar, para analisar, mas o torcedor não é bobo, não. Não, é verdade, porque... a gente vê as opiniões aí nos jogos, na arquibancada, nos clubes e tudo. Cara, e às vezes é o que tá todo mundo vendo e a gente não sabe como o técnico não vê. Que tem que tirar um cara e pôr outro, tudo. Que até acho que ontem o Lucha mandou super bem, meu, de colocar a molecada. Você viu a diferença, né? Então, não porque tava menosprezando a Sul-Americana, mas é porque eu acho que a molecada precisava jogar. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte... O futebol hoje, você ganha um jogo, você começa a ganhar um jogo sem a bola. Né? E você não vê o time do Corinthians com superioridade, o time titular, com superioridade numérica nos três setores, nos três compartimentos do campo, né? Defesa, meio de campo e ataque. Você tem que ter um número maior de jogador para você levar vantagem. Por exemplo, quando você adianta as linhas, para falar uma linguagem bem atual, né? Sim. Você tem que ter superioridade numérica. E o Corinthians, o time titular, não consegue isso. Nem na frente, nem no meio e às vezes nem atrás. Mas você acha que isso é e o moleque físico? Porque ontem foi absurdo que o time jogou. Criou demais. E os moleques estão com sangue nos olhos, cara. Os caras estão querendo aparecer, entendeu? Não sei se é a falta de preparo físico dos caras mais veteranos, porque o Corinthians perdeu duas pré-temporadas, né? Uma com o Silvinho e outra com o Lázaro. Então foi um erro de estratégia que o Duílio repetiu o mesmo erro. Eu acho que isso pagou um preço alto. E depois tem outra. O moleque, ele quer mostrar. Né? Em qualquer setor de atividade. O cara quer crescer, tem sonhos. Então acho que o time jogou muito sem a bola. Taticamente foi um time aplicado. Não deixou o adversário jogar. Né? Claro que isso não acontece nos 90 minutos. Mas teve... vontade que muitas vezes o time titular não tem. E outra coisa, foi um time organizado. Pô, como o Luxemburgo é bom para organizar o time de moleque e não é bom para organizar o time principal. Tem alguma coisa errada aí que a gente não dá para saber, porque não se assiste mais treino, né? Apesar que ele até tem aberto, né? Tem. Um pouquinho mais... Mas não como deveria, né? Mas eu achei que ele acertou ontem, porque ele colocou a molecada, não foi na fogueira como sempre é. Era um jogo que, claro, tinha que ser classificar para a Sul-Americana, mas era um jogo que não tinha tanta pressão, o adversário também não era tudo aquilo, embora tenha ganho do Del Valle. E o Corinthians perdeu os 2 jogos pro Del Valle. Então, acho que até que foi um jogo sério. Você quer uma coisa quente, né? Que eu sei, né? Quero. Tô vendo nos teus olhos. No jogo contra o Flamengo, o Corinthians, depois do jogo...
o presidente, antes do jogo, recebeu a visita do Andrés. Eles estavam meio estremecidos. Eles não admitem, não, mas a questão da eleição, Tá. o Duílio estava focado mais no trabalho e esqueceu um pouco o grupo, essa é a grande verdade. Depois ele até me mandou uma foto com o Andrés, tudo, mas... Então, o que aconteceu? O Andrés, né, chegou e falou, pô, vamos esquecer tudo e vamos focar só no Campeonato Brasileiro. Era para ter anunciado, depois do jogo do Flamengo, que o Corinthians iria desprezar a Copa do Brasil. Não é desprezar, focar no Brasileiro, que não pode cair. Se cair, o prejuízo é imenso, incalculável. Claro. Então, mas ganhou do Atlético. E aí os jogadores pediram para jogar, como tinham pedido para jogar contra o Argentino Júnior, Tá. e aí ganhou do Atlético. Então mudou um pouco essa estratégia de focação no Brasileiro. E a Sul-Americana foi exatamente isso. Vamos jogar sem compromisso com a classificação, só que o time foi tão bem, se classificou, que eu acho uma besteira, né? Se o Corinthians precisa de dinheiro, cada vitória dá 300 mil, 500 mil, 300 mil dólares dizendo, e mais 500 da passagem para... Passar de fase. Para a Sul-Americana, eu acho que não dava para desprezar. Mas o Corinthians, há muito tempo, desde o jogo contra o Flamengo, era para ter dispensado as duas competições. Não a Libertadores, mas que já estava muito difícil classificar. E a Copa do Brasil. Mas o que você acha, na sua opinião? O que deveria ter sido feito? Devia mesmo deixar de lado? Porque o brasileiro tem muito time ruim, vai... Não quero menosprezar ninguém, é chato, tudo, mas tem time ruim pra caramba. O Corinthians, mesmo alternando 2 ou 3 competições, não pode estar abaixo de 10º no brasileiro. Eu sou favorável do jogo a jogo. Você precisa jogar o jogo a jogo. Né? Pode ser uma frase feita de treinadores, mas é a grande verdade. O problema é que o Corinthians não estava com... A bola estava queimando. O Corinthians não conseguia jogar bem. Eu não sei o que aconteceu, se o time... Está faltando perna, está faltando caixa, mas o time contra adversários até mais fracos não conseguia jogar. Quase perdeu do Cuiabá. Né? Então, eu acho que isso aí você tem que andar de acordo com o desenvolvimento das competições. Não dá para você falar, não, vou focar só no brasileiro, entendeu? Eu acho que cair era uma coisa que você tem que riscar do papel. Mas é a prioridade, não cair. Mas não dá para você abrir mão de uma Copa do Brasil, por exemplo, que rende dinheiro, da própria Libertadores, que o Corinthians perdeu aqui, né? Aqui. O Corinthians perdeu a classificação na Arena, entendeu? Então, a falta de confiança estava tão grande, a pressão tão grande, que eles pensaram na ideia de focar só no brasileiro. Isso aconteceu mesmo. Não sei se eles vão admitir, mas eu estou falando aqui uma coisa que aconteceu. E falando desse preparo físico, você tem alguma informação do que estava acontecendo com o antigo preparador físico? Porque o que a gente sabe é que todo mundo, até a torcida, via falar, meu, o time está morto fisicamente. Porque assim que o VP veio no ano passado, ele trocou o preparador físico. O Lázaro veio, voltou com o mesmo preparador físico. O Lucha chegou, trocou de novo. E a torcida vendo isso, como você fala, a torcida entende também de futebol. O Lucha, na verdade, ele trocou porque ele trabalha com o Melo, né? Há muitos anos. Tá. No próprio Corinthians, quando ele teve em 98, 99, ele foi para a seleção depois. Sim. Né? Era o Melo, era o Oswaldo de Oliveira, né? Que é auxiliar dele. Tanto é que continuou Oswaldo de Oliveira em 99 e já era o Melo. Por ele teria trazido o Melo. Aí teve essa oportunidade. A gente não pode crucificar o preparador físico sem ter base para acompanhar o dia a dia do trabalho dele. Eu não posso. Tá. Como é que eu vou dizer que ele errou? Ele está fazendo um bom trabalho no Inter. Né? Voltou para o Inter voltou a correr. Será que não era ou não eram jogadores que não queriam trabalhar, ou não gostavam de trabalhar, ou não conseguiam trabalhar? Tem tudo isso que você tem que botar na balança antes de julgar um profissional. Né? Então, às vezes, o que acontece? Você falha na pré-temporada, que isso foi o grande erro do Corinthians. Grande. O Silvinho não foi aquele técnico, não veio com um respaldo de um Vanderlei, de um Filipão, de outros treinadores. E eu acho, cara, que os jogadores
imaginavam que não precisavam, não poderiam treinar num ritmo muito forte. Tá. Porque hoje em dia o futebol é intensidade. Se você não tiver intensidade, você não vai estar com a bola. O programa é do Corinthians, mas o Palmeiras, só para citar como Não, exemplo. mas- Palmeiras, cara, é um time que não aceita derrota, cara. Eles vão até os 48, 49, 50 Brigando. e arrancam empate, arrancam uma vitória. E é esse o espírito que tem que ser num time de futebol competitivo. Não é só ter bons jogadores. Você tem que ter bons jogadores bem preparados fisicamente para aguentar o tranco. E o Corinthians, eu não vejo isso daí. Aquela história de superioridade numérica. Cara, o Corinthians sempre joga com inferioridade numérica. Então, você vai marcar no campo adversário, pode ver, sempre tem um lateral, um zagueiro, um volante. Você tem que marcar quem está com a bola e as opções. Aí você obriga ou o cara a tentar sair jogando e perde a bola no campo defensivo ou dar um chutão para frente. Tá. E o Corinthians não consegue fazer isso. Há muito tempo eu não vejo o Corinthians fazer isso daí. Entendeu? Então, acho que o VP percebeu isso e teve que mudar os conceitos dele. Porque o VP é um técnico que joga dessa forma. Joga no ataque, marca a pressão no campo adversário, perde e pressiona. Quando perde a bola, pressiona. Ele percebeu que não dava para jogar. Por quê? Porque a pré-temporada foi ruim. E aí traz o Lázaro, que tem muito potencial, mas não tem aquele comando que tem um treinador né, mais experiente. E aí, às vezes, o jogador convence os caras que não precisam treinar. Ou o treinador... e, às vezes, até mesmo o professor de educação física. Né? Então, eu acho que foi por aí. Penso, não é informação, não. Né? Porque a gente está fora do clube, Sim, assim, no é dia a dia. opinião, né? Mas alguma coisa aconteceu. O Corinthians não conseguia jogar 2 tempos iguais. Por quê? Isso era bem visível mesmo. Agora, falando lá de trás, que, putz, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu assistindo lá na Record... o programa do Milton Neves e você com o celular na mão pô. e vinha as notícias e já falava na hora. E ó que nem era com tanta rapidez como é hoje. Hoje vem no WhatsApp aqui, você já lê. Antigamente tinha mensagem SMS, tudo, mas, isso. mas era... Como que era essa época? Então, cara, eu sempre fui um cara que eu procurei... Eu sou corintiano, né? Mas eu, na hora de trabalhar, eu procurava separar a paixão do profissional, né? Isso e eu tinha muita credibilidade. Tem uma história legal do Wagner Love, né? O Wagner Love estava tudo certo com o Corinthians. E o Milton Neves me ferrou, né? Porque eu falei que estava tudo certo, tudo. Aí tinha uma loja chamada Terceiro Tempo, que era do Milton e esqueci o nome. O cara era do Shopping West Plaza, tudo. E aí, cara, levaram o Wagner Love para lá e botaram a camisa do Wagner Love, mostraram lá. Pô, aí ferrou com tudo, entendeu? Então, e o Milton Neves me sacaneando. Cadê o Wagner Love? Cadê o Wagner Love? Ficou famosa essa história. Aí, quando veio depois, me encheram o saco. O Milton é um cara que é sensacional, a história meu amigo. Que saiu na época até foi que o presidente do Shakhtar ficou sabendo que aqui já tinha... Tava vendendo camisa do Wagner Love e fez todo o negócio. Tem uma história que ele pôs uma metralhadora em cima da mesa, né? E o Wagner Love... Você vai voltar pro Brasil? E tinha a promessa do presidente de voltar. Ele fez 5 anos, depois mais um, e tinha a promessa. Mas aí, acho que foi aquela história da camisa que acabou atrapalhando. Caramba, eu não acredito. Então foi numa loja, eu não sabia que era. Eu lembro da camisa. Foi tudo, no Shopping West Plaza. E foi numa loja do Milton Neves. Milton Neves. O Milton Neves. Cara, ele é sensacional. Ele é o craque do rádio, né? É fera. Ele domina a câmera, né? Ele fez um programa, Terceiro Tempo, cara, que foi um case de sucesso, né? Debate bola, depois do Terceiro Tempo, na Record, cara. Era muito gostoso, né? Aqueles caixões, os enterros. Puta, era muito legal. Engraçado. Muito legal. E o Milton é amigo meu até hoje. Até hoje, a gente se fala. Ele pegava muito no pé do Corinthians, mas assim, ele precisava do Corinthians, o Milton Neves claro. é inteligente, cara. O Milton Neves é inteligente demais, né? Então ele sabe que mexer com o Corinthians é retorno publicitário forte. Cara, essa época era muito boa. E aí ele levava lá o Cittadini, o Marco Aurélio Cunha. Puta que... No outro dia na escola o assunto era do que apareceu no Milton Neves. Mas tem muita coisa. Por exemplo, o Estevão Soares era técnico do Palmeiras, né? Então
Eu falei que ele ia cair quando ele estava de folga, tudo que ia cair à tarde, né? Aí ele chegou lá, falou, olha, ninguém me avisou nada, ligou para a TV, entrou no ar, e o Marinho 40 adorava esse tipo de coisa, né? Para me desmentir. Aí eu falei assim, você não caiu, mas quando você chegar lá, você vai cair à tarde. Aí não deu outra. Aí ele, depois no dia seguinte, ele foi no programa, pediu desculpa. Então eu falei, tinha informação, né? E muitas outras. A queda do Candinho no Corinthians, que o Cittadini demitiu, né? Todo mundo desmentindo. Eu falei, vai cair na quarta-feira. E todo mundo desmentindo, né? Rádio, até os jornalistas amigos da gente. Que ano foi isso? Foi 2001? Não lembro. Quando o Cittadini assumiu no Corinthians, puxa pela memória aí que eu não lembro. Acho que foi 2000, 2001, por aí. Foi quando saiu o Vanderlei. Então foi 2001. Quando saiu o Vanderlei. E aí... Ele saiu uma vez para a seleção, depois ele voltou, foi campeão paulista e saiu de novo. E aí ia cair, e caiu uma semana depois. Eu cobrei o Cittadini, né? Pô, Cittadini, você falou que o cara ia cair, não caiu. Eu falei, mas vai cair. Aí era o Jornal da Tarde, na época, que eu escrevia, né? Teve a história do Romário também. Essa é boa. Conta, o Romário estava contratado. O Júnior Gordo estava trazendo... Estava trazendo o Romário. E naquela época você frequentava o clube, né? Eu sou sócio do clube há muitos anos. Tudo. E aí um dia eu estou no estacionamento de jogador e eu escuto falar do Romário, lá, Luiz Henrique de Menezes, o Júnior Gordo. Pô, então ele vem, ele tá... Tudo... Bom, resultado. Quando saiu dali, o Júnior, pô, você está aqui, você ouviu, não vai contar nada. Eu falei, não vou contar nada, mas... Bom, aí não ia fazer nada realmente. Aí fui lá, terminou o treino, passei meu material e fui para a padaria lá para a Poesia. Sempre sexta-feira comia um pedaço de pizza, tomava um chopinho e ia embora para casa. Pô, cheguei na padaria, todo mundo já estava sabendo. O assunto era Romário. Eu falei, o quê? Daqui um pouco para cair na boca de um... informação. Daqui a pouco para cair na boca de um colega, é um minuto, né? Pô. Aí voltei para o Jornal da Tarde e escrevi uma página e meia, que Romário no Corinthians. Aí o Edmundo Santos Silva ficou puto da vida, né? Vou te processar num jogo contra o Corinthians aqui no Pacaembu. Vou te processar. Eu falei, fica à vontade. Eu não inventei nada, era exatamente... Mas melou a contratação justamente porque vazou a matéria, né? Caramba. E o Romário poderia ter jogado no Corinthians. Então, peraí, o Milton Neves melou o Wagner Love em 2005 e o Savoy e o Romário lá deve ter sido 97, 8, por aí. E o Romário gostaria de jogar. Eu tive com ele na Olimpíada de Londres, pela Record, fizemos dupla de comentaristas, e ele falou mesmo que gostaria de jogar no Corinthians. Cara, o Romário é engraçado, porque é um cara que nunca jogou no Corinthians e aonde ele fala do Corinthians, ele sempre fala bem. Da torcida. Muita gente fala. Falcão me falou uma vez que o sonho dele, e o Falcão é amigo meu, era jogar no Corinthians, cara. Ele falou, qualquer jogo do Corinthians, ele até citou, Corinthians e Noroeste naquela época dava, né, 50, 60 mil torcedores no Pacaembu, hoje nem cabe mais isso, né? Então ele disse que um dia gostaria de ter jogado no Corinthians. Isso como jogador, ele me falou. O que você vê nesses bastidores assim do pessoal, de jogador, tudo, eles falam dessa forma mesmo? Hoje em dia mudou muito, né? Mudou muito. Os caras... Eu sou da época que eu tomava cerveja com os caras no Bar da Torre. Ia com o Serginho Chulapa, Luiz Pereira no Barracão de Zinco, que era o samba, né? E lembra do Mauro e Serginho, que eles brigaram? Cara, na mesma noite... Não, o Mauro zagueiro. Mauro zagueiro do Corinthians e o Serginho. Brigaram, eram parceirões. À noite eles estavam no Barracão de Zinco. Então, é uma coisa... Mas era muito diferente a relação. A gente tinha amizade com o jogador Jorginho Putinati, que depois veio jogar no Corinthians, cara. Joguei contra ele, marquei o Jorginho nas peladas, né? Segunda-feira era churrasco, cerveja... Mas não misturava as coisas, entendeu? Aí tem uma série de coisas. Às vezes, ele morava... Ou tem o Paulinho, centroavante, que era do Vasco, lembra?
jogou no Palmeiras também. Ele tinha um Passat Dacon, jogava em Campinas e dali ele ia para Piracicaba. Pô, Savoy leva meu... Pô, era esse tipo de relação que tinha. Hoje... O cara prefere fazer dancinha no TikTok. E muito assessor de imprensa também, que às vezes complica. Eu sei que a coisa... Não estou criticando os assessores de imprensa nem nada. Mas hoje eles fazem o jogo do clube e do jogador. Eu fui assessor de imprensa do Corinthians por 11 meses. Foi uma experiência existencial. Em 93, com o Mário Sérgio, eu queria saber como é que era o futebol por dentro. E aí o Henrique Alves me convidou, tudo, junto com o Dualib, eu aceitei, não estava trabalhando. Naquela época eu ficava 6 meses sem trabalhar. Era mais fácil depois ficar sem trabalhar e voltar a trabalhar na mídia. E aí eu fiz uma experiência lá, mas eu avisava os caras que não tinha celular, não tinha porra nenhuma, né? E eu falei, não vai embora até às 5 horas da tarde que pode contratar Rivaldo, Valber... Não falei o nome de Você quem. falava isso para os jornalistas. Falei, não vai embora então até 5 dava da uma tarde. força danada. Sempre. Aí o Viola estava no banco, não queria falar, eu falava para os caras, Viola está no banco. Entendeu? Então, quer dizer, você tinha que fazer o jogo dos caras também, não é só o jogo do clube. Porque, eu não sei hoje, né? Porque hoje acabou o furo, né? Mas o que o cara mais tinha medo na época, e eu era um cara que eu fazia muitas matérias exclusivas, era o cara ir dormir e acordar com um concorrente dando uma coisa que você não tinha dado. Então, eu sabia disso, eu garantia que ninguém ia ser furado no Corinthians. Aí ficou paz, né? Tem uma história legal que você pediu, eu lembrei de outra. O Hermes Rosa queria vender o vice. Queria vender o Viola, acho que para o Albacete, para um clube da Espanha. E o Viola não queria ir. E aí tinha uma briga, o Henrique Alves não queria vender porque queria ganhar o Campeonato Brasileiro e o Henrique queria vender e o Hermes Rosa, falecido, queria vender porque queria ganhar, faturar para o clube, né? Depois teve Valência, né? Mas teve Albacete antes, que ele foi e voltou. Numa dessas, o que acontece? O jornalista ia entrevistar o Henrique Alves, eu falei, vai falar com o vice. Ia falar com o vice falou, vai falar com o Henrique Alves, que era também vice de futebol. Aí eu peguei o Viola, o Baré foi comigo. Tinha um apartamento na praia, e eu falei, puta, vai virar uma crise. Isso aí peguei os dois, vamos embora, fomos para a praia, ficamos 4, 5 dias lá, e quando eles voltaram, o assunto não era mais o Viola, entendeu? Então você ajudei a administrar aquilo que seria uma grande crise, né? Porque se o Viola não querendo ir, um querendo... Pô, ia ser uma cagada geral. E tem outra também, outra história legal. Você sabe que porque o Denner não veio jogar no Corinthians? O Henrique Alves era um cara que você tinha que entrevistar aqui. Ele ia fazer um ataque com Denner, Rivaldo, Valber, Viola, era ataque de seleção brasileira. Deixou tudo certo. Ia dar para a Portuguesa, Tupanzinho e mais 2 jogadores, que ele me contou, não lembro agora quais são. Ia dar mais 1 milhão. Era só o Dualib ir lá e assinar. E o Dualib não foi, e não assinou. Aí foi vendido para o Vasco da Gama e acabou morrendo, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas o Denner, que para mim jogava tanto quanto o Neymar, né, ele era para ter jogado no Corinthians. Só não foi porque o Dolly era só ir assinar. Pô, tem cada história, a contratação do Sócrates. Eu não deixo você falar, hein? Já tô mas pode meter. A contratação do Sócrates foi legal, porque o São Paulo ia contratar o Sócrates. E aí, o Matheus, velho Matheus, chegou para um diretor, que eu não me lembro quem foi. Ele tinha que chegar em Ribeirão antes do São Paulo. E aí ele falou, vai contratar o Chicão. Vai buscar o Chicão, volante do São Paulo. Então, o que aconteceu? O São Paulo tinha uma reunião marcada com o pessoal do Botafogo, mas cancelou, adiou por 24 horas, porque tinha que vender o Chicão, porque com o dinheiro do Chicão ia contratar o Sócrates. Aí o Matheus foi lá
e trouxe o Sócrates. Caramba. Tinha essas jogadas antigamente. Pô, então, era... Amaral. Amaral tem uma história fantástica. Eu andava de moto, né? Uma 750. E aí um dia eu tava do Corinthians, não tinha treino, não tinha nada. Vira e mexe, eu ia até o Parque São Jorge na minha folga, passear de moto. E aí um dia eu chego lá, eu vejo Orlando Monteiro Alves, que é o pai do Duílio, Leonel Marconi, acho que era o Isidoro junto, saindo num Galaxy. Pô, pra onde vão esses três? Aí eu de moto, Foi atrás. capacete, fui atrás, uma manga de camisa, calor da porra. Pô, os caras foram parar na federação. Falei, pô, segunda-feira, os caras na federação. Federação não tem nada na segunda-feira. Aí fui lá, daqui um pouco entra o Eduardo José Fará no Galaxy e os 4 saem juntos. Eu fui junto, fui seguindo os caras. Um puta de um frio, já era noite. Eu só de manga de... E ninguém sabia que eu estava lá. Aí fui seguindo o cara, pegaram a Anhanguera, fui parar em Campinas, um frio do cacete, meu. Pra voltar. Fui parar na casa do Amaral. Aí eu dei sozinho que o Amaral estava contratado. Aí você vê que coisa. Olha, do nada, um negócio desse. Sim, foi o departamento integrado que caiu também num dia de folga. Depois você vai falando aí que você não fala muito. Não, vai lá. Mesma coisa, eu estava passeando num dia de folga, Dino Sani era o técnico. E aí cheguei no Parque São Jorge, tinha ninguém, não abria o clube segunda-feira. Aí entrei, aí vejo o Dino Sani. O Dino pergunta assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Dia de folga? Segunda-feira? Ele falou, puta, caiu o departamento integrado inteiro. Osmar de Oliveira, até o irmão do presidente Isidoro Mateus caiu. O Mateus derrubou todo mundo. Vem às 7 da noite aqui que vai ter... Dia de folga meu, hein? Que vai ter uma reunião aqui. Vão demitir todo mundo. Falei, sério? Tá. Aí liguei para o Avalone, pedi um fotógrafo. Falei, Avalone, não comenta com ninguém. O Avalone era o chefe de reportagem do Jornal da Tarde. E aí... 7 horas nós voltamos. Tinha ninguém da imprensa, ninguém sabia. Uma página e meia. E os outros jornais não deram porra nenhuma, né? O Jornal da Tarde abriu uma página e meia. Queda do departamento integrado. Aí toda a história, puta, aí vai um monte de negócio. E aí foi num passeio no dia de folga, também que eu fui no Parque São Jorge, o Dino caiu o doutor Osmar. Que tem história. Várias histórias, várias. E você acha que a imprensa hoje, qual o papel dela hoje, assim? Porque já que ela não consegue se aproximar da pessoa dos dirigentes, hoje eu vi o Duílio falando lá no Donos da Bola, que alguns sites tal, acabam soltando desinformação, né? Não contando a verdade. Mas o que eu penso é que eles acabam chutando porque a informação nunca é passada, é mais ou menos passada, vai ouvindo alguém falar daqui, alguém falar de lá e tudo. Existe uma coisa chamada fonte e uma coisa chamada checagem. Você tem que ter sua fonte e tem que confirmar a informação da fonte, entendeu? Porque às vezes a tua fonte também está bem intencionada, mas ela está mal informada. Tá. Acontece isso também, né? Mas você tem razão. Às vezes você fecha o treino, o cara tem que fazer alguma coisa. Ele tem que trabalhar, ele tem que dar notícia todo dia, ele tem que dar uma notícia. Tem cara que tem fonte, tem cara que vai atrás, tem cara que tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então, às vezes ele tenta fazer, mas não consegue, não vê treino, os caras não dão entrevista. Porra, eu tinha telefone de todo mundo na minha época. Eu e muitos outros repórteres bons. Entendeu? Hoje você não tem telefone de ninguém. É tudo do assessor, de alguém. Do assessor, é uma dificuldade danada. Então, eu não condeno os repórteres, não. Agora, se eu fosse assessor de imprensa de um clube, por exemplo, eu ia sugerir para o presidente, para o treinador, abrir o treino, cara. Você abre o treino, você vê
o cara vai ver o trabalho do treinador, vai ver o trabalho do jogador, por que um jogador está mal e outro, ou porque um está bem e não joga, uma série de coisas, que acho que não tem problema nenhum. Né? Isso é claro, não pode dar liberdade total, tem algumas coisas que têm que ser discutidas internamente, mas tem muita coisa que acho que a imprensa pode ajudar o trabalho do treinador, entendeu? Eu não sei por que fecharam tanto, né? A pandemia ajudou, mas antes da pandemia já estava fechado muita coisa. Eu até gosto do Duílio. Claro que tem erros na gestão dele, mas vejo muitos acertos, principalmente aí na parte financeira. Mas eu acho que ele demorou para se pronunciar. Porra, a imprensa batendo, a torcida batendo pra caramba e tudo, e ele só foi falar hoje. E isso já faz tempo, que ele não dá uma longa entrevista explicando e falando sobre tudo. A grande verdade é muito difícil ser presidente do Corinthians, né? Que o Corinthians cometeu muitos erros de avaliação de jogador, contratações erradas, contratou muito jogador, entendeu? Então é difícil você explicar. É difícil, eu reconheço. Às vezes é mais fácil você ficar quieto. E ainda mais quando o time não começa a alcançar resultados, fica difícil, aumenta a cobrança. Então, uma hora o cara tem que se manifestar. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, o Duílio teve coisas boas, mas também errou em 2 pré-temporadas. Para mim, isso foi um erro que foram crasso. Decisivas para o resultado em campo. Crasso. Mas eu acho que o Duílio é um cara ponderado. Mas ele participou também de muita contratação que aconteceu lá atrás, né? Sim. Ele era o diretor de futebol. Né? Tinha também ele foi diretor de futebol também com o Roberto Andrade, que também foi diretor de futebol. Depois ele se afastou uns tempos, foi morar nos Estados Unidos. Sim. Mas achei ele também acho um cara legal. E com que você conhece toda a sua experiência de futebol, bastidores e tudo, você acha que em ano de eleição, principalmente no Corinthians, reflete muito no time, em campo, no profissional? O clube explodindo, borbulhando, notícia para lá, notícia para cá, quem vai ser presidente, quem não vai e tudo. Eu acho que pode ter influência, mas não é isso que faz o time jogar ou não jogar. Tá. Eu acho que o que faz o time jogar é um trabalho forte fisicamente, um trabalho certo taticamente, é um grupo compenetrado, um grupo com ambição, é um grupo que tenha comando, né? Tenha comando. Acho que o comando tem que ser direção, treinador e alguns líderes, né? Alguns líderes. O time tem que ter alguns líderes, né? O Corinthians tem. Acho que o Cássio é um grande líder no time do Corinthians. Se está só ele, tem outros. Eu acho que o Corinthians também tem um time que passou da hora de renovar, né? O Fagner ainda dá. Acho que o Gil também tem horas que deixa a desejar. Entendeu? São jogadores, o próprio Fábio Santos, são jogadores que fizeram muito pelo Corinthians. Sim, né? Vocês têm que aplaudir, estátua para os caras, mas tudo tem um começo, meio e fim. Então, você tem que já se planejar para perder esses caras. Não é hoje. Mas o ano que vem, você já tem que ter no planejamento quem eu vou buscar para ir trocando os ídolos do Corinthians, as lideranças, né? Falando desse negócio que deu alguns meses atrás, as apostas. O que você sabe? Isso já tinha antigamente, isso é novo? Porque a gente teve problema com o juiz, já que pegou recebendo, até não é tão longe assim. No meio a gente ouve muita coisa de que tem gente que mexe. Não, talvez não nos clubes grandes, mas no meio... Chegou no Santos. Mas no meio tem... Porque como... Às vezes é um ex-jogador que não deu certo, às vezes é um cara que é amigo de um jogador, amigo de alguém do futebol, entendeu? E acaba assediando, né? E às vezes tem cara que cai. A ambição arrebenta com o ser humano. Arrebenta. Às vezes, por causa de você querer levar uma vantagem, você acaba se arrebentando. Não é só no futebol, não, em qualquer segmento. Então, infelizmente, o ser humano é suscetível a esse tipo de coisa, né? Eu não faria isso nunca, né? Nunca. Eu nunca peguei 1 centavo de qualquer pessoa. Não está no meu caráter isso daí, entendeu? Então...
Você cobriu bem bastante aquele episódio do Edilson? Não bastante. Eu mais acompanhei porque estava na televisão, tinha os repórteres, eu era mais um comentarista, entendeu? Mas lamentável. Né? Mas lamentável. O que você acha hoje da arbitragem brasileira? Fraca. Fraca Tecnicamente. Eu não acho que os caras são desonestos, não. Eu acho que a arbitragem é muito mal preparada. Muito arrogante. Quer ser autoridade máxima em todos os sentidos, entendeu? Quer se impor de uma forma arrogante. Não precisa disso, cara. Não precisa disso. E eu acho que também tudo evoluiu no futebol, menos a arbitragem. Coitado do árbitro, ainda não tem salário, é por cachê, entendeu? O cara tem 2 empregos. Tem que ter emprego, tem que viajar, sabe? Tem pressão, tem pressão. É claro que tem pressão. Pra caramba. Talvez no time, na Série A não tenha, mas você sabe o que acontece lá no interior? Você acha que não tem? Você acha? Nem invadindo o Não vai me vestiário, pedir exemplo que eu não vou te dar. Mas tem um monte de Pô. cara que votou no presidente. Você acha que não tem? Cara, é lá que tem, mas eu não vou falar aqui porque eu não tenho como provar. Claro, tá certo. Entendeu? Não. Mas você corre no interior e você ouve um monte de história. Puta, imagino. E da MSI, que foi nessa mesma época, você também estava lá. Eu lembro que a Record cobria todo dia. A MSI, eu acho que não só a MSI, mas a Rix Music, principalmente, que para mim era um grande negócio, os caras desistiram quando perceberam que A Rix era um bom negócio. Eu acho que sim. Era só o futebol, ia dar negócio. Mas quando eles perceberam, o grupo americano, que tinha que sustentar salário de dirigente no clube, você sabe que os caras já recebiam no clube. Então, aí começou a acabar o romance. Eles contrataram Túlio até na época, era um negócio, era uma ideia muito boa. Mas eles eram muito sérios para. Eu acho que o futebol tem que separar do clube para ter uma gestão profissional nesse sentido, com investimento, tudo. E eu acho que também o conselho atrapalha, né? Porque quando o clube não tem dono, o cara vem com um baita caminhão de dinheiro aí para investir no clube. Aí, de repente, o conselho... não, mas isso daqui, não sei o que lá, oposição, pum, não dá certo. Um clube que tem... Por isso que os clubes que estão virando empresas, né, podem dar... Você vê, o Botafogo está dando certo, o Vasco nem tanto. Tudo é uma gestão. Não significa que você vai virar uma SAF, vai ser campeão. Pode virar SAF e demorar. Mas eu acho que o futebol brasileiro é muito mal administrado. Você acha que um clube como o Corinthians, o São Paulo, não era para... Como é que eu vou te falar? Para navegar sozinhos. Porra, é só não atrapalhar, vai embora, pô. Vai embora, fica rico. Com a arrecadação que tem. Fica, sabe, monta time, não pode gastar errado. Eu acho que o grande problema dos dirigentes é o seguinte: eles deveriam trabalhar como eu trabalho em casa. Você gasta mais do que você ganha? Não dá. Até dá, mas você se ferra, entendeu? E acho que o clube é a mesma coisa. O problema é que você administra um dinheiro que não é teu. É um dinheiro que não é teu. Esse é o tipo de problema. E aí termina o mandato, vem outro, e o outro que se folha de São Paulo, entendeu? Não é? O outro que pague. Esse é o problema. Então, é aí que eu acho que devia profissionalizar. Até conversei com o Raul, porque você dando um salário, profissionalizando tudo, você já joga uma outra obrigação em cima do cara. Ele tá fazer outra pergunta para você. Você acha que se o Corinthians... O Andrés contratou o Luan, né? Foi ele. Se o Corinthians fosse dele, eu duvido que ele teria contratado. Você não teria contratado o Luan? Não. Eu estava comentando com o Wagner aqui, nos bastidores aqui. Cara, o Luan, eu falei isso na Rádio Transamérica, onde eu não trabalho mais, diga-se de passagem. Mas eu falei, não tem a cara do Corinthians. Não tem a cara do Corinthians. E já não jogava há muito tempo.
Você não pode fazer uma aposta num jogador que está desinteressado e oferecer a ele um contrato de 5 anos com salário de 800 pau por mês, cara. Isso não é lógico. Não é lógico. Numa empresa, ninguém faria uma coisa dessa. Você não tem a certeza que o cara vai te dar o retorno. Eu teria contratado ele. É você? Não dessa forma, nesse valor que for. Talvez um contrato de produtividade, tudo. Você podia contratar. Traz um ano o cara aqui, ó. Vou trazer um ano. Quanto custa um ano? Traz Se ele der certo, eu pago. Uma obrigatoriedade de compra. Eu pago. Tá. Entendeu? Como o Pato. O Pato é um cara que o Milan queria se desfazer dele. E lá, na Europa, quando não quer mais jogador, ele faz o custo do jogador até o final do contrato. Se eu fosse lá oferecer, vou pagar o salário, recuperar o cara, pode voltar para a seleção, eles dariam. Eu acho que não tinha necessidade de pagar 40 e tantos milhões para trazer o Pato, entendeu? Você podia fazer essa proposta para o Milan, e eu acho que ele aceitaria. Por que não fez? Essa é a grande pergunta. Que eu não tenho a resposta. Eu penso, mas não tenho a resposta. É por isso que eu acho que o dirigente devia ser responsável pela dívida que ficou. Eu também acho. Você não pode só simplesmente jogar a dívida para frente, foda-se, outro paga e acabou. Não pode fazer isso. Também penso dessa forma. Eu acho o seguinte, eu falo isso há 20 anos. O Palmeiras está fazendo isso na base. A base, cara, se o Corinthians fizer um trabalho bom de base, de verdade, sem ter ninguém com participação no passe de jogador. Você quer jogar no Corinthians? Tá bom. O Corinthians vai ser proprietário do jogador. Aí você consegue montar um time forte, preparar vários times, e aí você contrata um jogador. Aí sim você pode pagar 1 zilhão no jogador, porque vai ser o único. O resto já tem a base que vem das suas categorias de base. Por exemplo, o Palmeiras. Eu sei que o drama do Corinthians é onde você vai pôr jogador. Tem olheiros de tudo quanto é lugar, traz um jogador. Você vai pôr onde? No Corinthians não tem. Enquanto não tiver hotel, vai ser difícil você receber jogador. Palmeiras, sabe o que o Palmeiras faz? Do lado da minha casa tem hotel lá, Ibis, Styles, da Marquês de São Vicente. O Palmeiras tem, acho que 20 apartamentos para botar os garotos. Eles moram no hotel, tomam café da manhã. Quando não o jantam... Corinthians tem a casa do jogador lá perto do Parque São Jorge. Lá. Eu não sei como é que é a casa, eu não conheço. Eu nunca fui, mas sei que tem. Eu não Fica conheço. uma molecada lá. Mas se você não tiver isso... Eu estava falando até com o André Negão, ele quer terminar o hotel. Tá. Hotel para base. E aí vai ajudar muito. Eu acho que o Corinthians seria autossuficiente. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, fazer um trabalho e tirar da base as grandes estrelas. E aí você pode contratar 1, 2 no máximo. E falando da base, o que você achou da venda do Pedro? Olha... 9 milhões de euros então, por 50% do passe, o Corinthians permanece com 30. Eu não achei tão ruim pelo seguinte, eu vou de encontro à grande maioria das pessoas. Você pode botar o cara para jogar, esperar, investir, ele pode não virar. Lembra do Lulinha? Ele pode não virar. O Corinthians está precisando do dinheiro, não tem tempo de esperar. Outra coisa, não estava jogando. Até ontem não tinha feito uma assistência e nem um gol. Então, cara, precisa do dinheiro. Vai ficar com 50%? Você pode até, em dando certo no Zenit, né, depois dos 18 anos, você pode pegar mais dinheiro. Pode pegar mais dinheiro. Então, eu acho pior do que o Pedrinho foi o que fizeram com Robert Renan, com o Mantuan. A negociação pelo... Você traz o Yuri Alberto e ainda 50% do Yuri Alberto. 50%. Eu acho que ali foi um erro. O do Mantuan, que agora até o Zenit completou o passe dele por mais 2 milhões de euros. Era 4, né? Eram 4. O preço era 4. Mas eles pegaram 40% só, acho que, do passe agora. Ainda não tenho certeza se uma porcentagem não... Não, eu acho que 40% era estipulado em 4. Tá. Mas venderam por 2 justamente porque precisava... Mas veja bem, o que o Duílio falou no Neto é o que eu já pensava, porque é o que eu sabia.
um jogador jovem, claro, tem potencial, mas já com 3 cirurgias de joelho, tudo. O clube precisando urgentemente do dinheiro. E a urgência, ela faz a oportunidade de outros clubes, né? Não, mas ficou com 50%. Então, se der certo, ainda vai ser um bom negócio. Eu acho que o negócio ruim foi do Robert Renan. Ruim. E você sabe quem era o titular? Era o Murilo, né? O Robert Renan não era titular do Sub-20. Era o Murilo? Era o Murilo. Estava machucado, ele estava jogando o Renan. Caramba. Que é um excelente jogador. Muito bom. Ele fez um Mundial Sub-20, apesar de ter sido expulso, mas fez um ótimo jogo. E aí, eu achei que esse foi o grande erro, abrir mão de alguns jogadores. Mas você não acha que a urgência de ter um centroavante naquele momento... Por que não foi buscar o Luizito Soares, que tem a cara do Corinthians? Ou porque já contratou um monte de cara velho. Aí traz mais um e iam matar o Duílio. E quanto ia custar o Luizito Soares? Você ia pagar... Acho que é 2 milhões. Você contrata o cara por 1 ano, vai? Ou por 2. Cara... A qualidade dele Você já pensou? Eu falei isso também na rádio. O Luizito Soares, aí fala, não, ele não quer jogar no futebol brasileiro, que tem muito jogo. Aí eu perguntei lá, até para o André Galvão, fizeram proposta para ele? O dia que fizeram a proposta e ele falar não, eu vou acreditar no que vocês estão falando. Porra, a cara do Corinthians, cara. O Luizito Soares era a cara do... Você já pensou a Fiel com o Luizito Soares em 9, cara? Porra. Você viu que aumentou de renda, de sócio? Uhum. Porra, Luizito Soares. Esse sim era um cara... Não ia tremer tecnicamente, com todo respeito ao Yuri Alberto, dá de 10-0 no Yuri Alberto, que é um cara que se esforça. Acho que até o Yuri Alberto sabe disso. Que é um cara que se esforça, corre. Pô, não tenho nenhuma queixa do Yuri Alberto. Está numa fase difícil, confiança, faltando confiança, tudo. Mas, cara, o Luizito Soares Ele é craque. Se ele jogasse 1 ano no Corinthians, eu tava... Como ele está jogando no Grêmio e ia jogar, já pensou com a Fiel? Não, eu acho ele um baita jogador. Mas aí é o que eu te falo, putz, acho que o pessoal ia querer matar o Duílio. Por exemplo, eu não queria o Cavani. Não queria o Cavani? Não queria o Cavani. Entre Luizito e Cavani, eu prefiro... o Soares é melhor, mas o Cavani também é um puta jogador. Mas eu não sei porquê, mas eu tinha alguma coisa que não ia dar certo no Corinthians. Você sabe o que aconteceu com a Townsend, não? Você que tem as informações de bastidores. Não pagaram, né? Não pagaram. Agora, quem trouxe a Townsend para o Corinthians? Foi o presidente. Eu acho que ele que devia se explicar. Ele deu umas explicações aí tudo, mas não convenceu muito, não. Então, o que ele disse? Falou que trouxe, os caras fizeram a proposta e pararam de pagar e foi isso aí. Mas o que falam é outra coisa e tudo não dá para falar, porque a gente não sabe se é verdade. Não sei, não posso falar uma coisa, eu só falo aquilo que eu tenho certeza. Eu não posso ser leviano, acusar alguém ou pensar mal de alguém, se eu não tenho... Mas o que é estranho né? É bem estranho, né? E ainda teve que pagar o Paulinho, né? Eu tenho uns amigos que entravam no site da Townsend lá quando fechou, falaram, porra, o site existe há pouco tempo e não sei o que e tal. Tem 1 ano só o site aqui, os caras falam que estão 10 anos no mercado. O que eu acho é o seguinte, você precisa ter cuidado na hora de você arrumar um parceiro. Quem é esse parceiro? Né? Então, mas... faz parte, né? Isso é falta de profissionalismo, né? E qual que é a sua visão aí para esse ano político do Corinthians estar explodindo? O que você acha que vai acontecer? Eu acho o seguinte, hoje o Duílio disse que não tem candidato. Né? Candidato da situação é André Negão, André Luiz Oliveira. É ele? É ele. Se setembro... a renovação e transparência sentir que pode perder a eleição, o André sai candidato. Será? Pode apostar. Putz, mas o cara vai fazer 3, 4 meses de campanha e para depois voltar atrás? Isso é informação. É informação? Informação. Aí, ó. Caramba. E aí... Já falei isso faz tempo, né? Mas a sua opinião entre o André Luiz e o Augusto, o que aconteceria? Não sei, a eleição é muito difícil, né?
Eu acho que quem está no poder tem uma grande vantagem, né? Tem muito funcionário que é sócio, mas eu acho que Augusto vem forte. Bem forte. Já veio Tá forte trabalhando. na última eleição, tudo. O time não tem ajudado, entendeu? Isso faz uma diferença danada em época de eleição, né? Faz. Não sei se dá nada, mas faz uma diferença. Porque é muita pressão, entendeu? Mas eu não sei se... Eu acho que vai ser uma eleição dura. Uma eleição dura. Eu não arriscaria. É difícil, né? Porque você não sabe... Não tem... Você acha que vai ter um terceiro candidato? Não acredito. Não. Se tiver, beneficia a situação. Se sair pela oposição. Eu acho que da situação não sai ninguém. Não sai. Provavelmente vai ser... É aquela estratégia do Paulo Garcia sair como oposição, enfraquece a oposição e os caras... Para tirar uns votos aí e tal. Já aconteceu isso aí, né? Já acontece algumas vezes o Paulo Garcia. Não sei se ele vai ter cara de pau Apesar que não seria um mau nome, não, eu acho. Não seria mau nome desde que ele quisesse, né? Tem a história do irmão dele, que tem já elenco, esportes e tudo, né? Mas... Eu acho que não tem problema nenhum desde que seja tudo feito transparentemente, né? Transparentemente, cara. Você tem que... Pô, não tem outros agentes que trabalham no clube, porque o Fernando não pode. Agora, tem que ser bom para o clube. Também. Não pode ser bom só para o empresário. Entendeu? Então, eu acho que... Eu não sou contra. A Lei Pelé permite... Aliás, teve muita coisa da Lei Pelé que atrapalhou o futebol, né? Por exemplo, os clubes do interior que revelavam. Acabou tudo. Você lembra? Muito, Guarani, né? Ponte Sim, Preta, claro. Botafogo, Comercial, até Prudentina. Cara, tinha muito clube que revelava jogador. Eu acho que do Hoje ano não 2000 consegue pra mais, cá isso porque acabou. com 16 anos você tem que assinar profissionalmente, né? Um contrato. Como é que você vai pagar? E se o cara não... Não dá. Não tem como. Eu tenho saudade daquela época. Tinha algumas coisas erradas, né? Que o clube prendia o jogador. Sim. Teve coisa boa. Mesmo depois que o contrato dele acabava, parece que ele ainda ficava pertencendo. Alguém tinha que comprar. Se o cara não pagasse o que o clube queria, escravizava. Então, nesse aspecto, começou com a lei Bosman, né? Lá na Europa. Na Europa. Começou lá o negócio. Então, mas, enfim, mas teve muita coisa boa na Lei Pelé também, mas acho que atrapalhou os clubes. Os clubes. Que eu vejo. Beneficiou empresário, jogador e alguns maus dirigentes. Sim. O que eu vejo o problema do Corinthians é sempre aquele negócio. Estou precisando de dinheiro, o banco não vai emprestar, os juros do banco tá lá em cima, ele chega no empresário. Fica o empresário sem fala, dinheiro, tá bom. Faz o que o Flamengo fez. Ficou 5 anos sem ganhar, acho que só ganhou a Copa do Brasil. Pagou as dívidas e hoje é essa potência. Né? Contrata quem quiser. Você acha que o Corinthians não pode fazer a mesma coisa? Lógico que pode. Agora tem que fazer um trabalho, chamar a torcida, ser verdadeiro com o torcedor. Vamos ter um time mediano para não cair, tentar classificar, mas vamos pagar essas dívidas, pagar essas contas. E aí vamos voltar forte. Tem que pegar um cara igual o Paulo Nobre, cara. Paulo Nobre, para mim, foi o maior presidente da história do Palmeiras. Ele pensou no clube. Entendeu? E o Palmeiras só é isso hoje, que se transformou, ganhando tudo, porque teve um cara que, de fato, não quis tirar proveito do clube. Não quis tirar proveito Mas é que ele colocou 150 milhões do bolso. Não interessa, botou lá e recebeu de volta. E não precisa botar o dinheiro. Você paga a conta, vai pagando. Você acha que o Bandeira de Melo colocou dinheiro dele lá? Não colocou. Administrou bem. Comeu o pão que o diabo amassou por 5 anos. Mas não sei se a torcida ia ter essa... Eles falam muito, mas eu não sei se eles iam ter essa paciência, não. Não sei, cara. Não sei. Porque... Não sei. Talvez tenha, dependendo como você... O que o Duílio falou foi que ele pagou 100 e poucos milhões de dívida no primeiro ano, 100 e poucos no segundo, e até agora já foram 250 de dívida pago. Né? Para quem não estava pagando, Isso. É uma quantia muito significativa. Então, mas tem que pagar tudo, ou quase tudo, entendeu? E eu não acho que é só o estádio. Né? Contratações erradas. Sim. Contratações... tem cara que não tem a menor condição de jogar no Corinthians, foi contratado. Um monte, cara. Um monte. E principalmente quando ele era diretor de futebol. Teve um monte.
que você acha dessa nova liga? Que tá aí para ser lançada, tá, não tá, que tem a briga, tudo. São duas, né, que estão brigando. Aí, A Libra e a outra. eu acho que é um negócio legal, mas como é que você vai tirar Corinthians e Flamengo do estágio financeiro que as TVs pagam, entendeu? Então, eu não sei como é que teria, eu não sou especialista nisso daí, mas eu acho que teria que ser uma divisão mais justa. Mas como uma divisão mais justa se Flamengo e Corinthians vendem mais para a televisão, por exemplo? Então tem que sentar e resolver. Eu acho muito difícil que haja acordo entre dirigentes, porque cada um pensa no seu clube, né? Só no clube. Não pensa no futebol como um produto que, melhorando o produto de futebol, todo mundo vai ganhar mais. Mas eu acho que, sinceramente, Mas a verdade é que um clube, quando ele sobe, ele ajuda o outro a subir. Porque os outros olham o que o Flamengo fez, ou a fase do Palmeiras, e falam, porra, dá para chegar lá e tem um caminho que dá para fazer. E não se acomoda por baixo. Por exemplo, é importante para o Corinthians que o Palmeiras esteja forte, ou que o São Paulo também esteja forte. E vice-versa. Porque é assim que vende o futebol, é assim que vai valer mais para passar na TV, é assim que o patrocínio lá vai vender por 30, então o Corinthians vai querer vender o dele por 40. Eu acho que o futebol ficou muito caro, muito caro. E o clube não tem condições de pagar o que paga. Não tem. O clube como o Corinthians, por exemplo, que paga uma folha de 25 milhões, cara, o clube não tem condições de pagar essa folha. Aí como é que entra no buraco? Você paga o que está em carteira e não paga o direito de imagem. Aí o jogador vai embora, entra na justiça, essa dívida que era de 5 passa para 25. É uma bola de neve, cara. Então tem que parar com isso. Cara. Não tem saída, cara. Não tem saída. Você tem que dar um passo para trás para dar 3 para frente depois. Mas esse passo para trás é necessário. Quando o André... Agora, como não tem dono, o presidente quer o quê? Quer ser campeão. Quer contratar, quer agradar a torcida. O dinheiro não é dele. Eu não estou falando do Willian, não. Qualquer presidente. Sim, pô, o São Paulo foi buscar o Daniel Alves, cara. Pagou os tubos pelo Daniel. Tá pagando até hoje. O cara tá preso, os caras estão pagando. Se fosse do presidente, o clube... Teria contratado? Claro então, que não, pô. Quando o Andrés veio aqui, eu questionei para ele sobre o caso do Jusilei. Você sabe desse caso que o Corinthians vendeu, comprou ele do J. Malucelli, quando comprou ficou acordado que quando vendesse ia dar uma grana, tudo, não deu, era para dar 3 milhões. No final teve que dar 23. Aí o Andrés ainda perguntou, você tem empresa? Eu falei, não. Então, é que você não é empresário, você não sabe como é que é. Falei, porra, mas se eu tivesse uma empresa e fizesse um negócio de 3 virar 23 negativo, eu ia ter fechado a empresa. O cara que fez esse negócio ia ser mandado embora da tua empresa. Então, é por isso que eu acho que o dirigente ele precisa ser responsabilizado por essas coisas. Não pode mais passar em branco. Não tem. Porque a gente vê que os departamentos de scout ou físico, tudo, tá tão profissional. Estamos falando de CT, de hotel para CT e tudo. Mas essa parte não se profissionaliza. Não tem interesse, né? Mas... A pergunta que eu faço é: qual a razão pela qual não tem esse interesse? É difícil. E você é a favor de dirigente remunerado? Sou. Eu acho que o presidente do Corinthians devia ganhar pelo menos os 300 pau por mês. Puta que pariu, mas nem o presidente do Brasil ganha isso. É que é muito trabalho, é muito difícil, é muita pressão, né? Evita algumas coisas. Eu falei Corinthians porque estou falando de Corinthians. Evita uma série de problemas. Acho que o técnico das categorias de base devia ganhar 200 pau por mês. Porra, mas você acabou de falar que o futebol tá caro. É exato. Às vezes o caro sai barato. Você vai pagar bem e esse cara que vai receber bem não vai fazer merda. Não vai cair em tentação. Não vai querer perder o emprego. Ele ganha bem para ter esse emprego. Sabe, né? Quanto ganha o João Paulo lá do Amador, do Palmeiras? Eu não sei se eu posso falar, mas 300 mil reais por mês, cara. Esse cara vai pensar só no bem do Palmeiras. Com certeza. Se ganhasse 20 pau por mês, 30 pau por mês, às vezes vem um empresário, tem esse jogador, tem que jogar, não sei o que. Não, vai jogar quem é Ele vai querer sempre fazer o melhor para ele nunca... Por isso que eu acho que o presidente tinha que ganhar bem, presidente do clube, e ser cobrado.
e ser cobrado, o técnico das categorias de base, ou o diretor executivo, seja lá o que for, ganhar bem. Porque é ali que vai vir a solução dos problemas financeiros, entendeu? Quando o Kleber e o Fernando Baiano vieram aqui, eles até falaram que antigamente a base, quando os técnicos eram os técnicos da base, eles não pensavam em fazer time para ser campeão na base. Eles pensavam em fazer o time para lançar jogador para o profissional. E hoje em dia o que a gente vê, não. É os caras fazendo time para base, principalmente quando chega a Copa São Paulo, eles contratam 5, 6 caras emprestado, contrata na hora. Muitas vezes não é o time que vem jogando o ano inteiro, só para ser campeão da Copa São Paulo. Então, aí acontece... Aí tem uma coisa que não é verdadeira. Tá. Tem gente que fala o seguinte, não, a base foi feita para revelar jogador, não para ganhar título. Mas, cara, se fizer um trabalho para revelar jogador, você vai revelar o jogador e vai ser campeão. Porque o trabalho vai... O que vai fazer você ser campeão? O trabalho bem feito. Se você faz um trabalho honesto, bem feito, com profissionais especializados, com estrutura, né? Às vezes tem estrutura física, mas não tem a estrutura profissional. Então, se você tiver as duas coisas, o trabalho é bem feito, você vai revelar jogador e, ao mesmo tempo, você vai ser campeão. Uma coisa não impede a outra. Então, essa história, não, a base tem que revelar, não precisa ser campeão, não. Se você fizer um bom trabalho para revelar, você vai ter bom time, bons jogadores, você vai ser campeão, pelo menos vai disputar título. Você acha que o Sub-23 era válido no Corinthians? Não. O Sub-23 poderia ter validade, por exemplo, para recuperar um jogador, entendeu? Por exemplo, Paulinho foi operado, volta a jogar no Sub-23, tudo, mas aí precisa ter toda uma estrutura geral de Sub-23, entendeu? Agora, você tem um gasto para o Sub-23, porque tem uma coisa que é uma vantagem. Você chegou no Sub-20, o cara não virou, dificilmente ele vai virar depois. Dificilmente. Acho que muito mais importante do que isso é ter pessoas capacitadas para avaliar. Por exemplo, um Everton, que saiu do Corinthians, da base do Corinthians. Um Everton Ribeiro, que saiu da base do Corinthians. E outros jogadores. Então, você não podia perder. Eu me lembro até hoje, o dia que o Everton Ribeiro com a malinha estava indo embora, eu falei, pô, onde você vai estar com essa cara de triste? Eu falei, vou procurar meu espaço, aqui no Midão, tudo. Foi acabar no Curitiba. E aí virou esse monstro. Entendeu? Por quê? Porque não dava não podia deixar. O Everton, cara, o Corinthians não deu chance para ele. Ele foi ter chance no Atlético Paranaense, virou esse monstro, baita de um gol. Estava aqui, feito em casa, cara. Entendeu? Então tem muita coisa. Não dá para deixar de aproveitar em 100%. Alguns você sempre perde. Mas se você tiver gente especializada e sem nenhum tipo de interesse, porque às vezes joga o cara que não é o melhor, e o que é o melhor, às vezes, não tem chance. Bastante gente acabou se perdendo pelo caminho. As vendas feitas, eu acho que poderia ter vendido um pouco mais, tudo. Eu entendo a necessidade da grana agora, que precisa entrar, mas o Corinthians tem um histórico. E hoje está mais difícil, né? Porque na Europa, os caras só querem garotos. Só querem garotos. Não querem mais jogador de 22, 23, 24. Não, é 16, 17. Você não viu o Real Madrid, o Barcelona, agora está levando o Vitor Roque. Sim. Nossa, esse foi uma trabalho do Real Madrid. Esse foi uma grande sacada, Vitor Roque, cara. O Alexandre, que era do Palmeiras. Bom pra caramba o Vitor Roque, hein? Caramba, foi buscar, pagou 20 milhões no Vitor Roque. Alexandre Matos, né? Alexandre Matos. Agora vai levar um zilhão pelo jogador. E joga muito. Você conhece desse Rojas que tá vindo, não? Não conheço, eu vi alguns jogos assim, mas jogador que tem uma bola parada boa, eu fico meio assim cabreiro, depois do De Federico. Puta, então, quando eu vejo o Rojas, eu penso no De Federico. Não, cara. Mas acho que o Rojas, né? É paraguaio, né? Ele joga no Racing, mas ele acertou boas partidas, bate bem de fora da área, bate falta bem. Tem um passe bom. Se o Rose quiser alugar o apartamento do Tite, inclusive, que deve estar tudo quebrado lá até hoje, que o De Federico veio aqui e só aprontou essa. É mesmo? Não jogou, não fez gol, mas quebrou todo o apartamento. Quebrou? Não sabia dessa. Era alugado.
O apartamento do De Federico era alugado do Tite. Teve muita festa no apartamento do Zelão também. Puta, teve. Lembra da faixa lá que os caras colocaram na frente lá? O Fábio Ferreira e o Zelão. Puta que fase. Tem corintiano que fala que hoje é a pior fase. Tem uma história boa aqui, eu sei que está em cima da hora. Mas o Zé Elias, quando surgiu, quem trouxe o Zé Elias foi o Márcio Longo Araújo, que era técnico da base, chegou para o saudoso Mário Sérgio, meu amigão, falou, pô, tem um jogador aí que você tá pronto, meu. É só botar no time. Aí Zé Elias fez um treino, arrebentou com o treino, tudo. Aí o Diário Popular fez uma matéria, depois de vários treinos, quando ele ia jogar, tudo. Zé Ninguém. Corinthians Zé Ninguém. E aí eu passei a mão no telefone, eu era assessor, liguei lá para o Diário Popular. Os caras não fizeram por mal, né? Zé Ninguém, porque era um cara, não era conhecido. Aí eu falei para ele, pô, você quer um apelido pro cara? Chama o cara Zé da Fiel. Zé da Fiel. Foi aí que virou Zé da Fiel? Foi aí que virou Zé da Fiel. Caramba. E aí eu liguei pro pessoal do Diário Popular, acho que era o Luiz Ademar que estava lá. E aí eles mudaram e botaram o Zé da Fiel. Foram legais para Chu, né? Cara. Porque eles não fizeram por maldade, entendeu? Eu percebi que não fizeram por maldade, porque era um cara desconhecido. Porra, Zé Ninguém não dá, né? Puta, é mancada com o cara que os caras quiseram só aproveitar. Aí botaram o Zé da Fiel e ficou até hoje. O Zé da Fiel, o grande Zé da Fiel. Ó, e baita comentarista, hein? Adoro. Eu sempre procuro no YouTube, aí tem os cortes dos comentários dele, eu sempre assisto. Sempre. Zé é muito bom, ótimo. Muito bom caráter, muito bom amigo, muito bom comentarista. Pô, adoro o Zé, adoro. Sou amigo dele. Quando eu saí da rádio, isso é legal, né? Saí dia 31 de março. Também já estou na época de sossegar o facho, né? E, cara, ele me ligou. Pô, você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, Zé, pelo amor de Deus, não aguento bem. mais. Tô bem, não tem nada a ver, mas se você precisar, me liga. Pô, cara desse você tem que respeitar, tá né? certo, amigo. Pô, é isso aí. E com isso Falei aí, muito ou não? Pô, mas tá ótimo, cara. Eu, por mim, a gente fica 2 dias aqui falando que eu adoro. Putz, e vem na minha lembrança lá. E tem outras coisas que você vai falando, vou lembrando. Eu sei, mas é isso aí. Tem que marcar o próximo, que ia ser ótimo. Ó, vou deixar só uma coisa antes de terminar. Cara, eu sou um cara que eu admiro a torcida do Corinthians, viu? E muita gente que não é nem corintiano, nem jogou no Corinthians, admira a torcida do Corinthians. Porque é uma torcida, cara, que passa 96, 97 minutos com os acréscimos, ganhando, perdendo, incentivando, gritando. Cara, tem que tirar o chapéu. O Liverpool, time eliminado, quase 30 mil pessoas, numa quarta-feira, 9h30 da noite. Não precisa falar que eu também fui em 76, né? Aí. Na invasão corintiana. Né? Olha, é um grande corintiano. Cara, fui de moto pra lá. Caramba, olha. Ó, eu vou deixar aqui um abraço pro Luca, filho do Savoia, que eu conheço ele. Pô, joguei bola com ele algumas vezes lá no Bolão, lá na Anhamelo. Encontrei no clube. Gente boa pra caramba, moleque. Vamos trocar umas ideias. E jogava bem o filho da mãe. Jogava, eu lembro. Eu acho que na época ele tava até jogando no Santos, quando a gente jogou no Bolão. Ele tava jogando. Ele jogava bem. Ele foi pro Santos, mas aí apareceu Portugal e foi numa barca furada. Acontece, enfim, coisas da bola. Mas é importante que se transformou num grande homem. Isso que é mais importante para mim. É isso aí. Savoia, brigadão pela abraço, presença. Nenê. Porra, parabéns pelo programa. E bem legal o estúdio, o Vagnão aqui. Aí. Todo o pessoal aqui, os editores. Muito legal, viu? Foi um prazer estar aqui, viu? Cara, para mim é Desculpa se eu falei demais. Não, mas é isso que a gente quer. O espaço é todo seu. Depois edita, corta. Não, imagina. Vamos deixar assim mesmo. Fiel. Valeu, um abraço. Vai Corinthians, né? Dá o like, se inscreve e vai Corinthians. É isso aí. Valeu.